Bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Professor Marcelo aqui de Biologia. O que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. O nosso trabalho de Biologia do primeiro bimestre, as unidades estão alternando questões de citologia e de ecologia. Então é assim mesmo, às vezes estão indo, exercício de citologia e de ecologia de acordo com a unidade. Agora nós estamos terminando a unidade 3 e vamos iniciar a unidade 4, tá bom, gente? Sendo que esses vídeos que eu estou preparando para vocês, eles vão ajudar a resolução das questões da EduQuest, ajudar a tirar a dúvida para que vocês consigam resolver as questões. Então hoje na aula de terça eu vou mandar um vídeo dessas unidades e na aula de quinta-feira eu vou mandar exercícios para vocês, tá bom? Então vamos à nossa videoaula aqui com as unidades. Então, gente, aqui hoje, no terceiro ano, nós vamos terminar a unidade 3 de citologia e depois iniciar a unidade 4, que é de ecologia. Então, no término da unidade 3, o vídeo de nível 5, o título dele é Um Giro pelas Instituições da Célula. Então, esse vídeo trabalha a parte de organelas citoplasmáticas, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o citoplasma da célula. Primeiro, o citoplasma ele possui uma rede de fibras proteicas que formam o que a gente chama de citoesqueleto. E esse citoesqueleto é formado por fibras proteicas de uma proteína chamada tubulina. Esse citoesqueleto ele ajuda a dar um formato e resistência ao material celular. REL, retículo endoplasmático liso, que também é chamado de retículo endoplasmático não granuloso, tá? O retículo endoplasmático liso, as funções dele são síntese de lipídios, fabricação de lipídios e detoxificação celular, tá? O que é a detoxificação celular? É que no retículo endoplasmático liso, as substâncias tóxicas são inativadas, tá? Um exemplo de célula que tem o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido é a célula do fígado, é o hepatócito, que atua no processo de inativação de substâncias tóxicas. RER, retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de granuloso. A função dele é síntese de proteínas, quer dizer, é no retículo endoplasmático rugoso que trabalhamos o processo de fabricação de proteínas, tá? As proteínas são fabricadas aqui. RER, retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi já atua no empacotamento de substâncias, secreção de substâncias, glicosilação. Vocês vão ver que tem algumas questões aí da plataforma que estão falando sobre glicosilação, tá? Então isso é a adição de glicose às proteínas, formam-se ali glicoproteínas no complexo de Golgi, e a produção da vesícula acrossômica dos espermatozoides. A vesícula acrossômica contém uma enzima no interior dela, que é a enzima chamada de hialuronidase, tá? Essa enzima, ela destrói, ela digere o ácido hialurônico. Esse ácido, gente, ele forma uma substância adesiva em torno das células que protegem o óvulo. Essas células formam uma estrutura em torno do óvulo chamado corona radiata. E essas células protetoras, elas precisam ser digeridas para que o material genético do espermatozoide chegue até o óvulo. E essas células elas estão unidas por uma substância adesiva chamada ácido hialurônico. Então, na parte da cabeça do espermatozoide, existe essa vesícula acrossômica que contém a enzima hialuronidase para digerir o ácido hialurônico, que forma essa substância adesiva nas células que protegem o óvulo, tá? Então, é função do complexo de Golgi dos espermatozoides, a vesícula acrossômica
é exclusiva dos espermatozoides, tá? Então, o complexo de Golgi trabalha no empacotamento, quer dizer, no armazenamento de substâncias, na secreção celular, tá? Na glicosilação e na produção da vesícula acrossômica dos espermatozoides. Mitocôndrias. As mitocôndrias, tá? Vocês devem lembrar que são organelas celulares que utilizam a glicose e o oxigênio para produzir ATP. O que significa ATP? Adenosina trifosfato. É a molécula que libera fosfato para que ocorram as reações de metabolismo celular. Então, fornece energia para o metabolismo, para as reações químicas que ocorrem nas células, tá? Então, a mitocôndria é fundamental na produção de energia. Os peroxissomos são estruturas que transformam a água oxigenada, H2O2, em, desculpem aqui, é H2O, água oxigenada, em água comum, que é H2O, tá? Para isso, no interior dos peroxissomos existe a enzima catalase, tá? Essa enzima converte H2O2 em H2O, água comum. A água oxigenada, ela contém mais oxigênio, tá? Esses oxigênios que são liberados, eles ajudam na oxidação das células, envelhecimento celular. Então, a água oxigenada ela se torna tóxica para a célula. Ela deve ser convertida em água comum através da enzima catalase. Células ricas em peroxissomos são os hepatócitos, que são as células do fígado, as células hepáticas, tá bom, gente? Então, os peroxissomos transformam a água oxigenada em água comum através da enzima catalase. Os lisossomos são organelas que atuam na digestão intracelular, digere substâncias dentro das células, tá? Podem ser gotículas líquidas, essas substâncias podem ser alimentos sólidos, podem ser, por exemplo, uma parte da própria célula envelhecida, né? Aí esse processo a gente chama isso de autofagia, quando a célula digere uma organela própria que está envelhecida ou em mau funcionamento, tá? E também existe o processo realizado pelos lisossomos, que é um processo de autólise, que é quando as membranas lisossômicas se rompem e lançam enzimas dentro das células, tá? E todo o material celular é digerido. Um exemplo disso é a regressão da cauda do girino na metamorfose dele quando ele vai se transformar em sapo adulto. As células vão sofrendo autólise e a cauda dele vai desaparecendo, tá? Então, autofagia e autólise são processos realizados pelos lisossomos, tá? Os cloroplastos e vacúolos são organelas exclusivas de células vegetais, gente. Cloroplasto e vacúolo só existem em células vegetais, tá? Os cloroplastos realizam a fotossíntese, tá? O cloroplasto ele tem no interior dele a clorofila, né, que é a substância que absorve a luz solar e ali ocorre o processo de fotossíntese. Os cloroplastos estão em maior quantidade nas folhas dos vegetais, tá? E os vacúolos são estruturas que armazenam pigmentos dentro das células vegetais, tá? Cloroplastos e vacúolos só existem em células vegetais. Então esse vídeo de nível 5, tá? Da unidade 3, trabalhou a parte de citoplasma, tá? Organelas citoplasmáticas. Então, acredito que com essa explicação dê para que vocês entendam as questões lá da plataforma, consigam resolver tudo certinho, tá bom, gente? Aí, a próxima unidade é a unidade 4. Aí já vem o assunto de ecologia, tá? E na unidade 4 são trabalhadas as relações ecológicas, tá? Então, vamos ver aqui o vídeo de nível 1 da unidade 4. O título dele é Amigos, Amigos, Ecologia à Parte. Trabalha as relações ecológicas. Então, as relações ecológicas entre os seres vivos. Primeiro essas relações, vamos trabalhar as relações harmônicas, depois eu explico as desarmônicas. As relações harmônicas,
elas podem ocorrer entre seres da mesma espécie. Por isso são chamadas de intraespecíficas, tá? Os exemplos de relações intraespecíficas é colônia, que ocorre quando os seres estão unidos fisicamente, tá? E a sociedade, esses seres não estão unidos fisicamente, são seres da mesma espécie, tá? Mas que não estão unidos fisicamente. Então a colônia, eu coloquei alguns exemplos para vocês, corais, algas, a caravela, né, que é um quinidário colonial, tá? E a sociedade, formigas, cupins e abelhas são seres que não possuem união física, né? As relações ecológicas harmônicas, elas podem ser interespecíficas também. São relações entre seres de espécies diferentes. Relações harmônicas interespecíficas, tá? As trabalhadas aí, protocooperação, é quando um ser vivo se associa ao outro, né? Os dois são beneficiados, mas eles podem viver separados. Então, é uma relação que não é obrigatória à sobrevivência. Já o mutualismo é obrigatório à sobrevivência. Os seres não podem se separar. Então, tem questões que pedem ao aluno para comparar a protocooperação com o mutualismo, tá? Se eles puderem se separar, protocooperação. Se não podem se separar, mutualismo. A protocooperação, o exemplo é da anêmona do mar com o paguro, tá? Que é um caranguejo que vive no interior, no solo marinho, né? No interior do mar, tá? E a anêmona, ela se aloja na carapaça do paguro, ele leva a anêmona para se deslocar, né? Para passear, na verdade, no fundo do mar. Com isso, ela obtém melhor os alimentos, ela não fica fixa. E essa anêmona, como ela produz substâncias urticantes, ela protege o paguro dos predadores. Então é uma associação em que um ajuda o outro, mas eles podem se separar. Agora, no caso do cupim com o protozoário, já é mutualismo. Por quê? O protozoário que vive no sistema digestório do cupim, que é um protozoário chamado de triconinfa, esse protozoário, ele produz uma enzima chamada celulase para que o cupim consiga digerir a celulose dos vegetais que ele come, né? Ele come a madeira e tal. Então ele precisa digerir essa celulose para produzir glicose. Para isso, ele vive em associação mutualística com um protozoário chamado triconinfa. Tá bom, gente? Então eles não podem se separar. O cupim sem a triconinfa não consegue digerir a celulose da madeira, tá? Outro exemplo são os herbívoros, né, como o boi também, que possui bactérias no sistema digestório que ajudam o boi também a digerir a celulose dos vegetais que ele come. Também é mutualismo, tá? Agora, comensalismo e inquilinismo. No comensalismo, um ser se aproveita de restos de alimento que o outro deixa. O próprio nome já diz comensalismo. Então, é o exemplo do tubarão com peixe piloto. É um peixe que se associa ao tubarão, se desloca na água junto com o tubarão deixa restos alimentares e o peixe piloto se aproveita. Então, isso é o comensalismo. O inquilinismo, um vegetal, geralmente, ele usa o outro vegetal como abrigo e suporte. As orquídeas, elas se prendem ao tronco de outras árvores, né, árvores maiores, só para ter ali uma fixação e obter melhor a água, né, e não ficar no solo, porque ali o solo é um ambiente hostil para a orquídea. Então, no tronco das árvores, ela obtém um suporte e um abrigo melhor, tá? Mas ela não retira nem seiva bruta, nem seiva elaborada da árvore. Então, ela só obtém um suporte. Isso é chamado de inquilinismo, tá? E agora as relações desarmônicas, em que um dos seres, né, eles vão levar prejuízos. As relações desarmônicas podem ser entre seres da mesma espécie, intraespecíficas. É o caso da competição intraespecífica, que ocorre entre seres da mesma espécie, tá?
Por exemplo, leões, né, que estão na parte da floresta disputando o alimento. São seres da mesma espécie disputando o alimento. É uma competição intraespecífica, tá? Esses seres disputam abrigo, disputam alimento. Então, quando essa competição é entre seres da mesma espécie, é intraespecífica. Quando essa competição é entre seres de espécies diferentes, é interespecífica. Aqui, ó, deixa eu escrever certinho aqui, que aqui eu errei, ó. Interespecíficas, tá? Quando é entre seres de espécies diferentes, tá? Outra relação intraespecífica é o canibalismo, que ocorre entre as aranhas, né, que devoram o macho depois da copulação. Isso é considerado um canibalismo, tá? Também, se você for analisar as aves, quando você coloca num local preso, né, galinhas, por exemplo, presas em um local, elas sem alimento, elas começam a querer uma comer a outra. Isso também é exemplo de canibalismo com as aves, tá? Então, competição e canibalismo entre seres da mesma espécie. Agora, interespecíficas entre seres de espécie diferente, ocorre a competição, né? Diferentes felinos disputando alimento nas savanas africanas, é um exemplo de competição interespecífica, tá? O predatismo, isso é bem fácil do aluno lembrar, né? Quando um ser vivo, né, que é o predador, mata a presa para se alimentar. Então, o exemplo do sapo, né, que é devorado pela cobra, é um exemplo de presa, predador, é o predatismo, tá? Parasitismo, um ser vivo, que é o parasita, ele vive às custas do hospedeiro, podendo matar o hospedeiro ou não, tá? Então, exemplos de parasitas, a erva de passarinho, que retira a seiva bruta da árvore, o pulgão, tá? Que é um inseto que destrói outras plantas também, né? O piolho, retira secreções sebáceas do couro cabeludo, o carrapato, que se alimenta do sangue de animais, e os vermes, que atingem animais e o ser humano, né, que usam o nosso sangue como alimento, os nossos restos alimentares, são parasitas, tá? Que podem matar ou não, tá? Depende do parasita, depende da doença, né? Eles são seres que vivem às custas de um hospedeiro, tá? E a última relação, para encerrar aqui, o amensalismo, que é uma relação em que um ser produz substâncias que destroem um outro ser. Então, no caso, existem fungos que produzem substâncias que destroem bactérias. Um exemplo desse fungo é o fungo Penicillium, tá? Que produz a penicilina. A penicilina é usada como antibiótico, né? A famosa benzetacil é feita à base de penicilina. E essa penicilina é usada para destruir bactérias. Ela funciona como antibiótico, tá? Então, quando um ser vivo produz substâncias que destroem outro ser, a relação é de amensalismo. Tá bom, gente? Então, encerra por hoje a nossa aula. Na próxima aula eu vou mandar as atividades para vocês. Façam os exercícios da nossa plataforma, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar.